Livro Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer. Nele ela mostra que com a ajuda de Deus é possível a gente domar nossa língua, a nossa boca, e eu vou compartilhar com vocês o que ela diz no capítulo 5. Tornando-se porta-voz de Deus. Ela diz que aqueles que desejam ser usados por Deus precisam permitir que Deus lide com a sua boca e com o que ela profere. Ela diz para a gente ser sensível e falar somente quando Deus falar por intermédio de nós. Se desejarmos que as palavras carreguem o poder de Deus, então nossa boca deve pertencer a Ele. Sua boca é a boca de Deus? Você realmente entregou para o propósito de Deus? Nós sabemos que Deus lida com todos, mas creio que há uma diretriz rígida para aqueles que são mestres da palavra. Espera-se que os líderes mostrem um grau de maturidade e domínio próprio que sirvam de exemplo aos que estiverem sobre suas lideranças. Eles devem seguir a Cristo e mostrar o caminho com a sua vida respaldada pela palavra de Deus. Aqueles que são treinados para ser porta-vozes de Deus frequentemente serão usados para trazer encorajamento, consolo, edificação aos outros. Ela diz que nós podemos abençoar as pessoas com as palavras de nossa boca. O poder da vida e da morte está na língua, como diz em Provérbios capítulo 18, versículo 21. Quando edificamos ou exortamos, estamos impulsionando-as. Pense nisso. Podemos impedi-las ou impulsioná-las apenas com nossas palavras. Aí ela chama a atenção para os pais. Olha só, quando uma criança foi ferida emocionalmente por um professor, por uma outra criança, os pais podem ser usados por Deus para ajudá-la a recuperar rapidamente e restaurar a sua confiança. Quando as crianças cometem erros, o que ocorrerá milhares de vezes, os pais precisam saber como ensiná-las, como criá-las na disciplina e na admoestação do Senhor. É muito importante que os pais não façam uma criança se sentir estúpida, desajeitada ou inadequada. Isso pode acontecer se não forem sábios com as palavras. As crianças são frágeis e mais sensíveis nos primeiros anos de vida. Nesse período, é fundamental que os pais ajudem os filhos a se sentirem seguros e amados. Se você tem filhos e eles forem feridos, lembre-se de lhes dizer uma palavra temperada, uma palavra que irá curá-los e encorajá-los. O dom da exortação. O dom da exortação está em Romanos, capítulo 12, versículo 8. Ele é um dos dons ministeriais conferidos pelo Espírito Santo a certos indivíduos. Em João, capítulo 14, 26, o Espírito Santo é chamado de Consolador. Ele exorta as pessoas em seu crescimento com Deus, encorajando-as a ser tudo o que elas podem ser para a glória de Deus, como um consolador e um exortador. Ele unge os outros para esse ministério. Você e eu devemos compreender que exortação é um ministério muito necessário. Para você que não sabe o que é dom de exortação, é motivar alguém a seguir Jesus da maneira correta. Como exortador, podemos realmente evitar que alguém retroceda ou desista. O Espírito Santo também é chamado de Consolador. Exortadores trazem conforto. Eles fazem as pessoas se sentirem melhores com elas mesmas, com as circunstâncias, com o passado, com o presente, com o futuro e com tudo o que mais se refere a elas. Como vemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, o apóstolo Paulo instruiu primeiro cristãos a continuar consolando uns aos outros. Qualquer pessoa que deseja ser um porta-voz de Deus deve se tornar um exortador. Ela diz que o dom ministerial dela não é exortação, mas ela tem aprendido a importância e sempre tenta lembrar de que as pessoas estão feridas e precisam ser encorajadas. E para finalizar o capítulo 5, ela diz para a gente tomar cuidado com as palavras torpes. No entanto, pessoas que somente querem corrigir e nunca edificam, constroem ou consolam, estão sem equilíbrio. E qualquer coisa sem equilíbrio desmorona. Deus deseja tocar a língua de mais pessoas e fazer delas seu porta-voz. Há muito a ser dito e há muitos que precisam ouvir.
Encorajo você a permitir que Deus trate dessa área muito importante, que, de acordo com Isaías, sem o poder de limpeza de Deus, somos pessoas de lábios impuros. Isaías capítulo 6, versículo 5.